Abra sua Bíblia no Salmo 37, versículo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz a palavra que prevalece: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Repita comigo: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha para quem está do seu lado e diga assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você pode tomar o seu lugar, glorificando a Deus. Esse é um dos salmos mais lindos e que fala de algo tão importante na vida de qualquer crente, fazendo menção ao cumprimento das promessas de Deus. Diga comigo: Deus tem sobre mim promessas a serem cumpridas. Mas eu preciso lançar uma pergunta para você, que é a seguinte: por que será que algumas promessas de Deus de repente não estão se cumprindo na sua vida? Pergunta para Deus, diga: Deus, por que será que algumas promessas não estão se cumprindo na minha vida? Esse versículo, ele, embora curto, traz uma mensagem profunda e um significado muito profundo, quando diz o salmista: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É sabido que o Senhor, o nosso Deus, Ele tem promessas para cumprir na sua vida, sim ou não? Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida disso? Sim ou não, irmão? Fala. É sabido que o Senhor, pelo seu amor incondicional, Ele tem preparado para mim e para você uma trajetória abençoada e vitoriosa. Alguém tem alguma dúvida disso, sim ou não? É sabido que o Senhor, Ele não nega a sua palavra, porque Ele não é o homem para que minta, e Ele também não é o filho do homem para que se arrependa. Alguém tem alguma dúvida disso, sim ou não? E quando a Bíblia fala através do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, o recado de Deus dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Esse texto bíblico ratifica, ele confirma a condição de que Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Os pensamentos que Ele tem para você e sobre você são pensamentos de paz e não de mal. O que Ele tem preparado para você é uma trajetória de conquistas e realizações, e não de fracassos, e não de derrotas, e também não de misérias. Mas por que será que algumas promessas elas deixam de ser cumpridas na vida de pessoas? O Salmo 119, verso 90, diz a palavra do nosso Deus: a tua fidelidade dura de geração em geração, tu firmaste a terra e ela permanece firme. Esse texto, que é declarado no livro dos Salmos, anuncia e confirma mais uma vez que Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. E como Ele é fiel, Ele não falha no cumprimento de suas promessas. Vocês estão percebendo que eu estou lendo textos bíblicos que declaram que Deus, Ele tem promessas para cumprir na sua vida, sim ou não? É para que você se aperceba de que a palavra de Deus, ela é recheada de textos bíblicos que declaram que Deus tem bênçãos para te dar, irmão, que o Senhor tem coisas grandes para realizar, para concretizar na sua vida. Ele tem coisas profundas para consumar na sua vida. Mas a pergunta continua sendo a mesma: por que será que nem todas as promessas têm se cumprido na sua vida? Você vai observar pela boca do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 7, diz a palavra que prevalece: os seus pés correm para o mal,
e se apressam para derramar o sangue inocente. A Bíblia diz, pela boca do profeta Isaías, que o que impede Deus realizar as promessas que Ele tem sobre você, quem sabe ainda não consumada, ainda não realizada, essas bênçãos ainda não construídas, é a natureza humana que se inclina para o mal. E diz a palavra do Senhor: apartai-vos de toda aparência do mal. Mais uma vez você vai observar no mesmo texto do profeta Isaías, só que agora no capítulo 29, versículo 13, diz a palavra: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O grande problema é que muita gente abre a boca para declarar uma confiança inexistente, vive uma vida espiritual de fachada, vive uma vida na presença de Deus meramente teórica e superficial. Diga para quem está do seu lado: você precisa viver na presença de Deus de maneira transparente, zelando pela sua vida espiritual diante do Senhor. E zelar por essa vida espiritual é tirar, quem sabe, você de uma posição de supostamente crente fervoroso e firme, mas que na realidade talvez você esteja adorando ao Senhor somente de boca, mas o seu coração está longe dele. Quando esse texto declarado pelo salmista no Salmo 37, verso 5, deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. E a Bíblia diz, por inúmeros textos que nós já lemos aqui, que o Senhor tem bênçãos para derramar sobre a sua vida. Se essas bênçãos, se essas promessas ainda não foram estabelecidas, você pode até observar que tem uma coisa chamada tempo de Deus. Diga: tempo de Deus. E eu já preguei aqui na igreja a respeito do Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus e tem os propósitos de Deus, os desígnios de Deus. Ele cumpre, ele não cumpre, ele cumpre de imediato, ele cumpre depois de um determinado período, ele diz sim, ele diz não, ele diz espere. Tudo isso está dentro do tempo de Deus. Mas ainda que você compreenda o tempo de Deus, se você não aprender o que é deleita-te na presença do Senhor, deleita-te também no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Até mesmo o tempo de Deus você vai ignorar ou você não vai compreender. O versículo que nós lemos, estamos trazendo ele como base, fala de algo profundo e poderoso, de maneira que Deus tem promessas para realizar na sua vida, mas que talvez a sua postura, o seu comportamento, talvez não esteja deixando Deus operar, talvez não esteja deixando Deus intervir na sua vida como você desejaria. A pergunta continua: por que as promessas de Deus, elas não se cumprem na minha vida, ou na sua vida, ou na nossa vida? Por que será? Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Repete comigo: eu vou me deleitar no meu Senhor, porque Ele satisfará o desejo do meu coração. E com base nesses textos, onde nós percebemos que Deus tem muito a abençoar, mas muitas vezes essas bênçãos não acontecem, elas não se concretizam, eu identifiquei que existem 3 problemas muito claros, muito nítidos, que impedem essas promessas de serem consumadas, de serem realizadas. O primeiro problema está no entregar. Deleita-te no Senhor, entrega ao Senhor. Agora é interessante você perceber que essa entregar, tem como significado, não sei se você sabe disso, mas tem como significado se render, se submeter. 2 significados, 2 sinônimos para entregar. Deleita-te no Senhor, entrega ao Senhor. É
se renda ao Senhor, se submeta ao Senhor. E o grande problema para algumas pessoas está exatamente no significado do que é se entregar ao Senhor. Para algumas pessoas, o problema está no se render ao Senhor, está no se submeter ao Senhor. O livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria de Salomão, no capítulo 11, verso 5, a Bíblia diz: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Sabe o que eu observo diante do problema de entregar? Difícil às vezes entregar. Se submeta ao Senhor, deleita-te no Senhor, se renda ao Senhor. Um dos grandes problemas ligados a esse problema maior, que é o entregar, que é o se render, é o fato de muita gente viver uma entrega aparente. É o fato de algumas pessoas estarem vivendo uma entrega aparente. Eu chamo isso de vida espiritual dissimulada. Vida espiritual dissimulada. Parece que entrega alguma coisa ao Senhor, mas não entrega. Parece que se rende ao Senhor, mas não se rende. Parece que se submete ao Senhor, mas de fato não se submete. A vida pode mostrar ou aparentemente sugerir que aquela pessoa, ela se rende, ela se submete a Deus, mas na realidade ela esconde uma grande fragilidade espiritual. Só que quando a pessoa, nessa autoanálise, ela se dá conta de que ela não está conduzindo bem a sua vida espiritual, ela se vê na condição ou na necessidade de zelar por uma vida espiritual digna, uma vida espiritual consistente. O grande problema é quando a pessoa não quer admitir isso. Essa é a grande dificuldade, quando a pessoa sabe que está vivendo uma vida espiritual dissimulada, mas não admite. Esse é o grande problema ligado ao entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te também no Senhor, se submeta ao Senhor, se renda ao Senhor. Mas como isso pode acontecer se a pessoa vive uma entrega aparente? Ela se esconde por detrás de uma condição de crente que ela mesma criou, para esconder as suas fraquezas, as suas fragilidades espirituais. Quando você abre a sua Bíblia e investiga algumas passagens, eu trouxe uma para que a gente possa fazer uma análise mais criteriosa. Você vai ver, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, Pedro, João e Tiago, 3 dos discípulos mais chegados do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele sobe a orar, e ele leva Pedro, João e Tiago, os três estão com ele. Mateus 17, versículos 1 e 2, presta atenção nisso. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha que coisa tremenda, quando a Bíblia relata que somente 3 dos seguidores de Jesus subiram com ele para o alto daquele monte e viram aquele milagre acontecendo, aquele sinal prodigioso acontecendo. Só Pedro, João e Tiago. Para eles 3, o fato de terem presenciado algo tão sobrenatural, para eles já era o suficiente para que eles sustentassem uma vida espiritual num patamar aceitável. Sabe o que acontece com muito crente? Sabe o que acontece? Vem para a igreja, às vezes uma vez na vida, e acha que já virou crentão. Vem para uma campanha e acha que agora é o super crente. Recebeu uma palavra, oração, algo do tipo, acha que agora está numa condição extraordinária diante de Deus. Pedro, João e Tiago subiram com Jesus, foram para o alto daquele monte
e viram esse sinal grandioso da parte do Senhor, a transfiguração de Jesus. Agora veja que naquele dia da transfiguração, o rosto do Senhor Jesus, que foi tomado de um grande brilho, revelou na face dele, Jesus, o rosto de dois outros nomes conhecidos da palavra em suas experiências com Deus. Quem lembra? O rosto de Moisés e o rosto de... Agora observa, rosto de Moisés e o rosto de Elias. Agora olha na sua Bíblia os versículos 4 e 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro, João e Tiago, que estavam com Jesus, foram selecionados para que estivessem vendo aquele sinal grandioso. Se acharam tão bem espiritualmente que no momento em que eles poderiam mostrar um outro nível de maturidade espiritual, eles abrem a boca para dizer: Jesus, é tão bom estar aqui, e se você quiser a gente faz 3 tendas, 3 tabernáculos, e numa delas a gente levanta para Moisés, um para Elias e um para você. O que é que você acha? Aí o Senhor traz uma resposta para Pedro, João e Tiago, versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escuta ele. Aí você vai dizer para mim assim: mas bispo, explica melhor o que estava acontecendo. Vamos lá. Pedro, João e Tiago, só eles 3 sobem e vem aquele sinal tremendo da transfiguração de Jesus. Eles se acham tão bem espiritualmente, tão bem, num patamar espiritual, numa maturidade espiritual tão grandiosa, que eles não se dão conta de que cometem um grande deslize espiritual. Sugerem para Jesus a construção de 3 tabernáculos. Eu pergunto a você, irmão, quem era mais importante naquele monte? Era Jesus, era Elias ou era Moisés? Fala alto, era Jesus, Elias ou Moisés? Jesus. Como que 3 dos mais achegados de Jesus, estando com ele, vendo esse sinal tão poderoso, como abrem a boca para dizer: podemos construir 3 tabernáculos? O que significaria dizer para Jesus: Jesus, você, Moisés e Elias, os 3 são a mesma coisa. Mesmo porque eles conheciam a lei dos profetas e conheciam quem era Elias e quem era Moisés, o valor, a expressão, o significado de quem era Moisés e quem era Elias. Mas eles cometem esse deslize espiritual perguntando a Jesus: quer que a gente construa 3 tendas, 3 tabernáculos? E tabernáculo, irmão, serve para quê? Para que serve tabernáculo? Você está onde agora? Isso aqui é um tabernáculo. É uma igreja, é um templo. É um templo. Quando eles dizem assim: ô Jesus, se você quiser a gente constrói 3 tabernáculos, um para você, um para Moisés e um para Elias. O que é que eles estão sugerindo? A gente pode adorar você, adorar Moisés e adorar Elias. Pronto, adorar os 3. Vem aquela nuvem do céu, toma aquele ambiente, e a voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem? E completa o Senhor dizendo: a ele ouvir, escute ele. Larga esse negócio de Moisés, larga esse negócio de Elias. É Jesus, olha para ele, ele é meu filho, escuta ele. Aí você vai dizer: mas era Pedro, João e Tiago. Mas que sugere uma vida espiritual aparente, uma entrega aparente, a ponto de cometerem aquele deslize, essa gafe espiritual de estarem do lado do Messias, o Filho de Deus, e sugerirem a construção de templos para que pudessem adorar a Elias e a Moisés. Sabe qual é o resultado disso? Mateus capítulo 17, verso 19 ao 21. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Você se lembra dessa passagem? Aparece
um endemoniado, um lunático, e eles não conseguem expulsar os demônios daquele endemoniado. Jesus abre a boca e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Vocês não estão prontos ainda? Eu preciso estar do lado de vocês. Vocês não se apropriaram ainda do que sou eu na vida de vocês. Eu preciso estar do lado para que as coisas aconteçam. E aí vem esse versículo 19. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Versículo 20: e Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, ou incredulidade, por causa da sua incredulidade. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios, como é? Só se expulsa. Queridos, Jesus falou para quem isso? Pedro, João e Tiago, os três que estavam do lado de Jesus no Monte da Transfiguração, aqueles que naquela oportunidade talvez estivessem vivendo o momento ultra, mega, power da vida espiritual, a ponto de terem presenciado, somente eles viram a transfiguração de Jesus, mas justamente eles não conseguem expulsar demônios, o que poderia sugerir algo tão simples. Jesus disse para eles: esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. E o que é que o Senhor Jesus está dizendo para eles? Não é pelo fato de vocês terem subido comigo no monte, não é porque vocês viram o rosto de Elias e o rosto de Moisés na minha face, não é o fato de vocês terem sentido e percebido aquela nuvem densa, poderosa, mas suave, que pousou sobre as suas cabeças. Não é por isso. Saia da zona de conforto, porque essa caixa de demônios só se vocês estiverem com intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? Entrega aparente. Parece que está bem, mas não está. Parece que está vivendo uma vida de retidão, mas não está. Parece que está vivendo um alto nível de vida espiritual, mas não está. Tudo isso é problema na entrega. Deleita-te, entrega, renda-se, submeta-se. Entrega aparente. Mas pode ter um outro tipo de entrega. A entrega momentânea. Você conhece alguém que tenha vivido uma experiência dessa natureza? Entrega momentânea. O que é uma entrega momentânea? Tem gente que vai para a igreja no momento que passa pelo aperto, depois que passa pelo aperto, cai fora da igreja. Está passando pelo deserto, pela prova, vai para a igreja. Na hora que precisa que alguém ore, vai para a igreja. Na hora que precisa de intercessão, precisa de clamor, vai para a igreja. E o Senhor começa a provar o caráter de muito crente, exatamente nas mais diversas circunstâncias que esse crente vive. Passa pelo aperto, igreja. Não está vivendo mais aperto, não preciso mais ir para a igreja. Estou passando uma prova grande, leitura da Bíblia, oração sem cessar, louvor um atrás do outro, adoração profunda. Mas está vivendo uma vida muito tranquila, muito suave, muito sossegada. Não tem mais tempo para ler Bíblia, porque agora o tempo é ocupado com os prazeres da carne, não tem mais tempo de ouvir louvor e de louvar. Todo o tempo está ocupado, às vezes ocupado com trabalho, ocupado com lazer, ocupado com TV, ocupado com afazeres domésticos, ocupado com um monte de coisa. E quem paga o pato é sempre Jesus. O relacionamento com Ele é que fica deficiente, é que fica comprometido. Isso fala de entrega momentânea. Pessoas que querem um relacionamento somente passageiro, um relacionamento sazonal, é por um período de tempo. Não há uma necessidade de se estabelecer um relacionamento profundo. O livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, diz a Bíblia: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Você sabe quem era Demas? Ou quem foi Demas?
Se você buscar mais a respeito de Demas, você vai ver, e a Bíblia mostra a respeito, Demas foi um dos cooperadores de Paulo, no ministério de Paulo, um dos ajudadores no ministério de Paulo. Quem sabe Demas ajudava no ministério de ação social de Paulo, quem sabe Demas ajudava no corpo diaconal de Paulo, quem sabe Demas ajudava no corpo de obreiros de Paulo, quem sabe Demas ajudava na pregação do evangelho com Paulo. Eu estou trazendo funções e responsabilidades ministeriais porque a Bíblia mostra que Demas tinha uma responsabilidade, tendo Paulo ao seu lado. O livro de Filemão, capítulo 1, versos 23 e 24, você vai ouvir falar de Demas, e a Bíblia diz: saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Quem era Demas? Ajudador do ministério de Paulo, cooperador do ministério de Paulo. O livro de Colossenses, capítulo 4, verso 14, a Bíblia fala: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Demas era um cooperador, Demas era um ajudador do ministério de Paulo. Mas está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Demas, ele abriu mão do compromisso com Deus. Demas rejeitou a vida de intimidade e de comunhão com Deus, e diz o texto, amando o presente século, ele caiu fora, se mandou, largou o compromisso com Deus. Eu pergunto a você, querido, você acha que promessa de Deus se cumpre na vida de quem não sabe entregar? Sobretudo quem entrega de uma maneira aparente ou de uma forma momentânea, quer relacionamento apenas por um período de tempo, depois não serve mais relacionamento com Deus. Você vai ver a história de Judas Iscariotes. Alguém que conheceu Jesus, andou com ele lado a lado, aprendeu com Jesus, viu milagres realizados por Jesus, mas o relacionamento dele com Jesus era raso, era superficial, era só por um momento, era só por um tempo. Na primeira oportunidade que ele foi seduzido e se encantou pela riqueza. Pode alguém amar a dois senhores? Amar a Deus e a Mamon, o Deus da ganância? Na hora que ele teve que pesar na balança, amar ao Senhor Jesus ou amar ao dinheiro, ele preferiu trocar o amor do Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Relacionamento momentâneo, entrega momentânea. Judas poderia ser um daqueles como os demais 11 que cooperavam com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Judas poderia ser muito mais ajudador ao Senhor Jesus no seu ministério, mas Judas preferiu abrir mão desse compromisso e se deixou seduzir pela riqueza. Você sabia que tem muita gente que abre mão de Jesus se o dinheiro chegar na mão? Muita gente abre mão do Senhor Jesus se viver uma vida de grande prosperidade, sobretudo financeira, porque as pessoas não veem necessidade de ter intimidade com Jesus, porque elas têm dinheiro. E há quem pense que dinheiro resolve todos os problemas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ô irmão, dinheiro é importante, porque a Bíblia diz que ele responde por todas as coisas nessa vida. Mas não ame ao dinheiro, nem troque Jesus por ele. Entrega momentânea. Olha que eu já falei de entrega aparente, entrega momentânea, tem uma característica diferente. Agora, observa um outro tipo de entrega, que na verdade não está entregando nada. Como é que alguma promessa de Deus se cumpre na vida de quem não pode entregar, quem não pode se submeter, quem não pode se render ao Senhor? Eu estou me referindo a uma entrega parcial. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: entrega parcial não toca
o coração de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, a Bíblia diz: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. A recomendação do livro de Provérbios é: quando você se render ao Senhor, quando você se dedicar ao Senhor, se dedique integralmente, se dedique de verdade. O que eu quero dizer com isso? Quem sabe você está na igreja aqui com o pensamento dividido, imaginando o que é que você vai fazer quando chegar em casa logo mais, imaginando o compromisso que você tem amanhã. Quem sabe se você tem uma agenda a cumprir de viagem nos próximos dias. Onde está o seu pensamento? O que é que você veio fazer aqui no dia de hoje? Entregar ao Senhor e fazer uma entrega de adoração, de louvor, uma entrega verdadeira, ou você veio fazer uma entrega parcial? Senhor, eu vim te adorar um pouquinho, porque a minha cabeça está longe daqui. As pessoas não estão entendendo o que é entregar, se render, se submeter. Entrega ao Senhor precisa ser plena, precisa ser total. Ninguém pode entregar ao Senhor uma parte, porque o Senhor ele não se contenta com um pedaço de você. Jesus quer seu coração, querido. Ele não quer só um pedaço do seu coração, sabe por quê? Porque senão o seu coração vai ficar dividido, e ele não dividiu a glória dele com ninguém, que dirá dividir a glória dele com as paixões desta vida, com as coisas da carne que nos são propostas todos os dias. Ele não quer dividir o seu coração com coisas terrenas, ele quer o seu coração por inteiro. Quando a recomendação bíblica nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, diz também a Bíblia que em segundo plano, terceiro, quarto, quinto e daí por diante, as outras coisas vêm em sequência, mas o lugar de destaque é de Jesus, a prioridade é de Jesus, o destaque é de Jesus, o topo do pódio é de Jesus, o lugar de visibilidade é de Jesus, a supremacia é de Jesus, o domínio é de Jesus. Ele não quer que seu coração seja consumido em parte por outras coisas, que não seja destinado somente para adorá-lo, somente para enaltecer a grandeza e o senhorio de Cristo. Entrega parcial, diga comigo: entrega parcial não move a mão de Deus. Observe na Bíblia a história do profeta Elias. O profeta Elias, um santo homem de Deus, sim ou não? Olha que história extraordinária de Elias. Elias que viu 850 profetas serem consumidos pela mão de Deus. Aquilo foi um milagre que veio do céu. 850 profetas. Era somente Elias como profeta de Deus e 850 idólatras, adoradores de deuses pagãos. Os 450 profetas de Baal, os 400 de Aserá, 850 profetas e somente Elias. Olha como Deus destacou a figura de Elias. Olha como o Senhor deu visibilidade à figura de Elias. Todos aqueles profetas foram consumidos, todos foram mortos. E pela mão de Deus, Elias se manteve íntegro. A vida dele intocável. Quem poderia ter feito isso se não fosse o Senhor em cumprimento às suas promessas na vida do teu servo? Mas teve um momento de fraqueza de Elias. Logo depois desse episódio, isso está em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um destes profetas. Sabe o que Jezabel estava fazendo com Elias? Diga comigo: ameaçando. Ô crente,
você se sente ameaçado pelas coisas desse mundo? Se você se sente ameaçado pelas coisas desse mundo, talvez você não tenha experimentado ainda o que é entregar. Deleita-te, renda-se, se submeta ao Senhor. O Salmo 37, verso 5. Elias estava vivendo um momento de fraqueza, uma fragilidade momentânea, passageira, mas que traz a sugestão de que aquele era o momento da sua grande fragilidade. Entrega parcial. Ele se entregou ao Senhor para que aquele milagre acontecesse. Os profetas de Baal e de Aserá fossem consumidos, todos morreram. Ele se entregou ao Senhor a isso. Foi ele quem se dedicou ao Senhor quando Deus disse: olha, Elias, você vai encontrar Acabe, o rei de Israel, e vai anunciar que vai faltar água. E se vai faltar água, vai faltar comida. Como é que vai ter alguma coisa sendo produzida da terra se não tem água? Pode avisar, vai faltar água, o céu vai se fechar. E é Elias quem tem que abrir a boca e falar isso para Acabe. Depois o Senhor manda um recado novamente para Elias e diz: vai lá e fala para Acabe que agora vai descer chuva. Quando ele olha e vê aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, a nuvenzinha parecia tão discreta, tão irrisória, mas foi daquela nuvenzinha que o Senhor derramou um temporal. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Talvez você esteja esperando de Deus uma grande nuvem. Ele vai dar para você aquela nuvenzinha do tamanho da sua mão fechada, mas vai ser dessa nuvem que Ele vai derramar bênção sobre você. O seu temporal de bênção, o seu temporal de vitória vai vir do tamanho dessa nuvenzinha. Então não despreza a nuvem, não rejeita a nuvem, não, porque muita gente deixa de receber porque está vivendo uma entrega parcial. Receberia de Deus se visse uma grande nuvem. Imagina se isso acontecesse com Elias. Eu não acredito que virá chuva sobre a terra, porque uma nuvenzinha daquele tamanho, como é que vai responder a tanto tempo de seca, tanto tempo de sequidão? Como é que uma nuvenzinha vai dar conta disso? E a Bíblia diz: quem se lembrará do dia das pequenas coisas? Quem se lembrará do dia das pequenas coisas? Quem se lembrará? Ali Elias, que depois de ter vivido momentos tão preciosos com Deus, ele agora está vivendo a sua fraqueza. O verso 4, 1 Reis 19:4 diz a Bíblia: ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e ele se sentou debaixo de um zimbro, e ele pediu para si a morte. Sabe o que aconteceu com Elias? Depois dele ter recebido a ameaça de Jezabel, ele se refugia, anda pelo deserto, se refugia, e debaixo de um zimbro, ele pede para morrer. Querido, para prestar atenção numa coisa importante. Alguém que esteve diante de 850 profetas de deuses pagãos, somente ele representante de Deus na terra, como único profeta de Deus, porque existiam outros, estavam escondidos com medo, mas ele é quem bota a cara, ele é quem dá a cara a tapa, e está ele diante de 850 profetas. O Senhor consome todos aqueles profetas de deuses estranhos. Como é que um sujeito pode recear qualquer coisa depois de um sinal tão poderoso da parte de Deus? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: cuidado, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E diga assim: porque até Elias teve o seu momento de fraqueza. Cuidado com a sua vida. Entrega parcial. Elias se dedicou a Deus para cumprir aquilo que o Senhor tinha determinado, mas no momento que ele recebeu uma ameaça, parece que ele se esqueceu de tudo. Muita gente tem vivido dessa forma. Nos momentos mais ameaçadores da vida, recuam, rejeitam a promessa.
e depois abre a boca para perguntar por que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida, talvez você tenha rejeitado, porque a sua entrega, o deleita-te, o renda-se, o se submeta, esteja sendo parcial. Em determinado, sabe, é o crente que vive da emoção. Tem dia que ele está saindo da igreja parecendo uma bala ricocheteando, está cheio do espírito, mas tem dia que parece que está mórbido, parece que está morto. Sai da igreja num dia cheio da presença de Deus. Deus falou comigo, agora minha vida vai mudar, agora vai ser tudo novo. Chega no dia seguinte, primeira ameaça. Começa a olhar para trás e perguntar a Deus: é isso que o Senhor tem para a minha vida? É isso mesmo? Por que o Senhor não me leva logo? O Senhor me trouxe aqui para passar por esses problemas. Lembra alguma coisa para você? Lembra alguma coisa da sua vida? Você vai ver outros tantos exemplos na palavra. Vai ver o povo atravessando o deserto, saindo do Egito, e na hora que passavam pelas adversidades, aconteceu isso no Mar Vermelho, aconteceu quando eles atravessaram o Mar Vermelho, tiveram fome, tiveram sede, e muitos abriram as suas bocas para dizer: antes tivéssemos ficado no Egito. Sabe o que é isso? Entrega parcial. Quando souberam, tomaram conhecimento de que vinha Moisés, o libertador de Deus, eu fico imaginando, aí eu estou conjecturando, acho que tinha gente dando glória a Deus, aleluia, dizendo: agora minha vida vai mudar, agora nós vamos para a terra prometida. Mas no momento que passavam pelas adversidades, queriam voltar para o Egito. Pergunte para quem está do seu lado, diga: você prefere continuar ou voltar para o Egito? Entrega parcial. Sabe o que foi que Deus fez com Elias? Leva ele, versículo 13, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 13: e sucedeu que, ouvindo a voz de Deus, Elias envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Quando ele sobe no Horebe, o monte de Deus, o Senhor pergunta a ele: que fazes aqui? Você acha que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali, não? Aí Elias fala: ô Senhor, é porque eu estou passando por momentos tão difíceis, sabe? Jezabel quer me pegar, Jezabel quer me matar, e vai se vingar dos profetas que morreram, e ela quer minha cabeça. A pergunta de Deus foi para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Como é que isso soa para você, irmão e irmã? Como é que essa pergunta soa para você? Se Deus fala para você: o que é que você está fazendo aqui? O que é que isso soa? Como é que isso soa para você? Elias estava vindo de um grande milagre, um grande sinal de Deus. Depois ele corre com medo de uma ameaça, de uma mulher endemoniada. Quer dizer, o sujeito vê o sinal de Deus sendo manifesto, destruindo 850 profetas, e agora ele está com medo de uma endemoniada. E para completar, ele pede para morrer, achando que isso resolveria todos os problemas. Muita gente tem optado por tirar a própria vida, ou abrir mão da própria vida, do que se render a Jesus, do que se entregar a Deus. Foi por isso que o Senhor fez essa pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe qual é a releitura que eu faço dessa pergunta? Ô Elias, você não se deu conta que há poucos instantes atrás, ou há poucos dias atrás, foi antes da caminhada dele, dos 40 dias a se encontrar com o Senhor? Você não se lembra que há dias atrás eu livrei você da mão de 850 profetas? Eu honrei você, o seu sacrifício foi recebido, e eu mandei fogo do céu. Eu matei todos os 850 profetas. Você sai correndo, parecendo um menino mimado pelo deserto, dizendo que quer morrer porque está sendo ameaçado por uma endemoniada.
que você está fazendo aqui, Elias? Você sabe que essa pergunta pode se encaixar para você hoje? Ô irmão, irmã, o que você está fazendo aqui? Você acredita mesmo no Deus que você serve? Você confia mesmo nele? Você vem para a igreja para mostrar para as pessoas que você é crente? É para justificar alguém que você vai para a igreja? É para, quem sabe, sinalizar que você é alguém muito espiritual? Qual é o motivo que traz você aqui? A pergunta de Deus serve para você. O que você faz aqui? Para Elias, essa pergunta sugeria: você não está acreditando no que eu posso fazer em você e através de você, Elias? E como Elias era alguém muito precioso para Deus, o Senhor dá a ele só mais uma missão: você vai sair, vai ungir um novo rei, e aí se prepare, porque nesse caminho aí, nessa missão, eu vou tomar você. Eu imagino assim que Deus estava preocupado até com a vida espiritual de Elias naquele momento. Alguém que se dedicou tanto a Deus, mas que na reta final estava fraquejando. Por isso que a Bíblia diz: cuide da sua coroa, para que ninguém te roube. As circunstâncias, os episódios da vida, os problemas, as dificuldades, porque quem sabe se em algum momento você for ameaçado, quem sabe você poderia, não é o caso, mas você poderia agir como Elias estava agindo, fugindo pelo deserto e pedindo a morte. O Senhor cuidou de recolher logo Elias, para que Elias não fraquejasse, não vacilasse na fé. Esse é o problema de entregar parcialmente. Deleita-te no Senhor. Diga comigo: deleita-te no Senhor. Tudo isso que eu falei foi o primeiro problema. O problema de se deleitar, de se entregar, de se render ao Senhor. Mas aí depois, nesse mesmo texto 37:5 de Salmos, a Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí vem um segundo problema: confia nele. Confia nele. Pergunta para quem está do seu lado: você confia em Deus? Pergunta: você confia em Deus? É lamentável o que eu vou dizer, mas tem muita gente que não. Confia da boca para fora. Confia da boca para fora, mas não confia com sinceridade. Você confia em Deus da boca para fora, ou você confia do mais profundo do seu coração? Profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. Sabe como é que Deus observa quem confia nele? Dia da angústia, irmão. Dia da angústia. Quando a Bíblia diz que o ouro é provado pelo fogo, mas o crente é provado pelos seus louvores a Deus, é porque tem muita gente que na hora do aperto abre a boca para murmurar, abre a boca para reclamar. Se passar por um aperto financeiro, vai abrir a boca para dizer: mas eu não sou dizimista, eu não sou ofertante. Parece que está falando com um banqueiro, ou acertando uma propina dessas que a gente tem visto pela TV. Abre a boca para murmurar, não abre a boca para confiar. Querido, é promessa de Deus sobre dizimista que o Senhor repreende o devorador, cortador, migrador, destruidor. Está na palavra. É promessa, e também está declarado na palavra, que o Senhor abençoa 100 vezes mais quem voluntariamente oferta. Isso é promessa. Mas sabe por que tem gente que oferta ou dizima e espera que as coisas aconteçam e não acontecem? Porque ouviram essa palavra, mas não confiaram. Trataram essa palavra como se fosse algo humano, algo empenhado pela voz humana. Olha, é igual a salário no final do mês, vai ter que cair na conta.
Tem gente que é assim, talvez no seu trabalho, se não atrasa o pagamento, aí você sabe, dia tal cai na conta. Qual é o dia? Dia 5, dia 1º, dia 30. A pessoa já vai certo, já faz até a dívida, porque sabe que o dinheiro está lá dentro. Tem gente que não confia no Senhor da promessa, quer confiar gratuitamente na promessa do Senhor. Onde está a minha recompensa se eu sou dizimista e sou ofertante? Onde é que está a confiança, irmão? Você confia ou você não confia? Você lembra de Davi? 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Quem era Davi senão um jovem que não tinha nenhuma experiência de guerra, que não sabia manusear nenhum tipo de arma e que estava diante do maior guerreiro dos filisteus, Golias. Você sabe qual foi a grande virtude de Davi? Pergunta para quem está do seu lado. Você sabe qual foi a grande virtude de Davi? Eu vou dizer para você: confiar em Deus. Só isso. O que justifica a vitória de Davi sobre Golias? Confiança em Deus. Confiança em Deus. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu. Imagina Davi na sua condição física discreta, ruivo, o que o tornava desprezível diante dos homens, porque o cabelo ruivo dava a entender que era uma lembrança ou uma associação com o pecado de Adão, que era ruivo. Está lá Davi diante de Golias, Golias com a sua armadura, Golias muito mais alto, muito mais forte, todos os músculos do corpo de Golias desenhados, e está lá Davizinho, singelo, discreto, humilde, mas é Davi quem abre a boca e diz: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Sabe o que significa isso, querido? Confiança. Confiança. Davi se lançou literalmente no cumprimento da promessa de honra de Deus sobre a vida dele. A promessa de honra de Deus sobre a vida de Davi, porque Israel estava sendo afrontada, porque o Deus vivo estava sendo afrontado. Sabe o que foi que Saul fez? Era ele quem deveria ir para a guerra. Sabe o que foi que ele fez? Recuou. Os soldados de Saul que deveriam ir para a guerra, sabe o que eles fizeram? Recuaram. Fizeram pouco caso do que Golias fazia. Golias estava tirando sarro de Israel, Golias estava tirando sarro de Deus. Quando você perde a capacidade de se indignar, você começa a agir no sentido das grandes realizações da sua vida. Guarda isso no seu coração. Enquanto você não se indignar com determinadas circunstâncias e episódios da vida, nada vai mudar, porque você vai tomar a forma do problema, você vai tomar a forma da situação que de repente você está vivendo. Não confia em Deus, não acredita em Deus, vai vivendo. É assim mesmo. Tem gente que abre a boca e diz: é assim, eu estou vivendo como Deus quer. Será que você está vivendo como Deus quer? Ou você está vivendo aquilo que você quer viver? Pessoas que estão vivendo problemas na família: não, vamos viver assim, porque Deus quer que seja assim. Deus quer que seja assim? É porque você ainda não se indignou com o problema, ainda não se levantou para tomar uma atitude diferente. As coisas vão continuar da mesma maneira. Quando você se indignar com isso, as coisas vão mudar, porque você vai deixar a zona de conforto, você vai deixar a sua posição de conformismo, e você vai começar a agir, arregaçar as mangas, você vai querer ver as coisas mudando de configuração. Mas isso vai depender de você, não vai depender de Deus não, irmão. Isso está dentro da confiança. Se lança nos braços de Jesus.
Deleita-te também no Senhor, confia nele, se lança nos braços dele, mergulha nos braços dele. A grande virtude de Davi foi ter confiado, e você tem confiado, você tem acreditado. Esse é o segundo problema. Terceiro problema, não era somente o problema de se render. Deleita-te, renda-se, entregue-se ao Senhor, se submeta ao Senhor. Não era somente o problema, ou não é somente o problema de se entregar, de se submeter, se render, também o de confiar. E o terceiro, o problema de executar. Olhe para quem está do seu lado e diga: talvez muitos problemas que ainda vêm sobre você decorrem do fato de você não executar. Você sabe que tem coisas que Deus não faz porque é para o homem fazer, e tem coisas que Deus faz que são coisas que o homem não pode fazer. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que é para você fazer, Deus vai esperar que você faça. O que Ele precisa fazer, Ele está fazendo, Ele faz, Ele é fiel. As promessas dele estão postas sobre você para se cumprirem, mas se elas não acontecem, talvez esteja justificado pelo fato de você não estar fazendo nada. Quer promessa, realização de promessa. Deus realiza promessa, Senhor cumpre promessa, eu tenho promessa. Quem tem promessa de Deus não morre. Ele não está fazendo nada, está esperando que as coisas aconteçam gratuitamente. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Ele não vai tomar a frente daquilo que é para você tomar. Evangelho de João, capítulo 12, verso 7, disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Você sabe de que texto faz menção a esse versículo? A que se refere esse versículo? Primeiro milagre de Jesus, bodas de Caná da Galileia. Numa celebração de aniversário de casamento, falta o vinho. O vinho não alcoólico, o vinho resultado da uva espremida, vindo do lagar. Acaba o vinho, recorrem a Jesus. Você se lembra que Maria, mãe de Jesus, fala para ele: olha aqui, ô Jesus, acabou o vinho. O que é que Jesus disse para ela? Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. O que é que ele estava dizendo para Maria? Quer que eu faça o quê? Não chegou ainda meu momento. Vocês precisam fazer alguma coisa ainda. Antes de eu fazer, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí Maria corre para os ajudantes e diz assim: façam tudo o que ele vos mandar fazer. Maria entendeu o recado de Jesus. Que tenho eu contigo? O que é que eu vou fazer agora? Não é chegada a minha hora ainda? O que eu tenho para fazer é na hora que eu tiver de fazer, mas até aqui eu não posso fazer nada. Quem tem que fazer são vocês. Maria corre e diz: olha, façam o que ele pedir. Aí Jesus diz: tragam as talhas cheias de água. Qual foi o milagre que ele realizou? Fale alto. Qual foi o milagre? Transformou água em vinho. O milagre foi transformar água em vinho. Mas tem uma questão: não teria água sendo transformada em vinho se não tivessem aquelas talhas cheias d'água, se não tivessem aqueles recipientes cheios d'água. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o Senhor só vai fazer aquilo que Ele tem que fazer quando você fizer aquilo que você tem que fazer. Evangelho de João, capítulo 11, verso 39. Disse Jesus: tirai a pedra.
Marta, irmã do defunto, quem era o defunto? Lázaro, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. Curioso que Jesus não perguntou nada disso a Marta. Já tem 4 dias que ele foi sepultado. Jesus perguntou alguma coisa a respeito disso? Perguntou? Nada. O que foi que Jesus disse? Tire a pedra. Tire a pedra. Tire a pedra. Sabe qual é o recado de Deus para você no dia de hoje? Tira a pedra da incredulidade. Tira a pedra da falta de confiança. Tira a pedra de não se submeter, de não se render. Tira a pedra. Tira os obstáculos. Tira os empecilhos. Porque Deus, Ele não vai poder tirar por você. Se você não quiser tirar esses obstáculos, esses empecilhos, essas barreiras, elas vão continuar aí. E as promessas de Deus não se cumprirão na sua vida, porque você pretende ainda manter esse mesmo muro, essa mesma muralha de impedimento. Enquanto você não fizer essa muralha ruir, Ele não vai poder fazer nada por você. Quem sabe você está jogando nas costas de Deus, cobrando de Deus promessas que não acontecem, porque os problemas persistem, porque as coisas continuam como se nada tivesse mudado. Eu vim para Jesus e nada muda. Talvez você imagine ter vindo para Jesus, mas ainda não veio direito. A muralha continua, o obstáculo continua, a barreira ainda persiste. Não espere que Deus tire e destrua essa barreira, porque você vai ter que fazer ela cair. E quem vai ter que fazer isso vai ser você. Quem vai ter que colocar ela no chão vai ter que ser você. Quem vai ter que destruir o que impede você de ver a glória de Deus, quem vai ter que fazer isso é você. O que é para Ele fazer, Ele vai fazer, mas o que é para você fazer, é para você fazer. Mateus capítulo 28, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus disse para os seus discípulos: guardem tudo que eu tenho ensinado para vocês, absorvam tudo que eu tenho ensinado para vocês, armazenem tudo que eu tenho ensinado para vocês. E o Senhor Jesus disse: e eis que eu estarei convosco. Para que Jesus disse: guarde tudo que eu tenho ensinado? Para ficar guardado? Para enfiar no coração, guardar na lembrança, e quem sabe ficar esquecido no tempo? Jesus disse: coloque em prática tudo o que eu vos tenho ensinado. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas coloque em prática. Na hora que você estiver no aperto, eu estou do seu lado, porque todos os dias estarei convosco. Mas coloque em prática. Guarda todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Coloque em prática. Estou junto de você. Mas haja. Arregaça as mangas. Faça a coisa acontecer. Eu encerro com o versículo Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas essas coisas? Como é que você pode acreditar que as promessas de Deus não vão se cumprir sobre a sua vida, se Ele não poupou nem Jesus só para lhe abençoar, só para promover vitórias sobre você? Quem disse que as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida? Se Ele não poupou Jesus, tudo para ver você realizado. Para ver você realizado. Olhe para quem está do seu lado e diga: as promessas de Deus, a partir de agora, se concretizarão na sua vida, porque você entendeu o Salmo 37, versículo 5: deleita-te, renda-se, submeta-se, se entregue ao Senhor, confia, acredita nele e faça
a sua parte, porque tudo Ele fará. Você pode aplaudir a Jesus?